dia. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Enquanto você está abrindo, a sua Bíblia, quero também agradecer a você que está nos assistindo e quero reforçar o nosso desafio aí do mês. Nessa oferta especial, é importante que nós temos recebido, graças a Deus, mas é importante você especificar essa oferta que você tem dado especial para o aluguel, para que a gente possa dar uma satisfação daquilo que entrou, fora as nossas despesas fixas, que a entrada dos dízimos, os eventos que nós fazemos, que contribui para isso, mas esse espaço aqui ainda está fora do nosso orçamento, então essa oferta especial que vai estar nos ajudando a equilibrar as nossas contas, tá bom? Versículo 1 ao versículo 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Aquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e o lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Vamos fazer uma oração. Pai, que a tua graça, que a tua presença esteja conosco, que haja liberdade nessa manhã e que possamos aprender com esses 8 versículos, nessa primeira etapa dessa mensagem, que fique aqui as aplicações, os ensinamentos e principalmente o despertar para que a gente possa praticar e ouvir a tua mensagem. Amém. Vou fazer uma sinopse aqui rápida desses 8 versículos. No versículo 1 a gente vê aqui Saulo, aparecendo como esse personagem principal, que é uma autoridade que vai estar consentindo um homicídio, está legalizando algo porque não tinha base para que ele julgasse aquela pessoa a esse ponto de morte, mas tinha uma autoridade que estava dando essa permissão, mesmo não sendo certo, E aí vai acontecer a morte de uma pessoa que não cometeu nenhum crime, mas estava declarando a sua fé. E este momento, que parecesse algo tão ruim, tão assim, tenebroso, que de fato naquele momento era, vai dizer que desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E aqui nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo, a gente vê o terceiro personagem, que são os apóstolos, que mesmo tendo essa perseguição, eles permaneceram ali naquele local. Então, imaginando que Jerusalém talvez tivesse 3 metros quadrados, 3 quilômetros quadrados, ou um pouco mais, vamos supor que tivesse 20, que não chegava a tudo isso, o centro, eles permaneceram ali. Então, de alguma maneira, sobrenatural e com motivo que eu vou estar contando depois, eles ficaram firmes, mas os demais foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. E aqui a gente vê um outro ponto assim interessante,
que essa dispersão que houve, como existiu outras depois, vai contribuir. Então nós podemos ver que no momento ruim, né, e nós sabemos que o momento pior para a vida de um ser humano é o momento de morte, né? E quantas coisas se dispersam, mas também quantas coisas, outras possibilidades se levantam e você vai reescrevendo a história. Então aqui tinha um propósito também para isso. Vamos ver também no versículo 2, que mesmo em meio a essa situação vai se levantar homens que com compaixão, pessoas piedosas, e que não vão se importar do que pode acontecer, mas vai se posicionar em meio ao sofrimento ali de Estevão. E aí agora o Saulo, que estava consentindo nos bastidores, ele começa a ser o executor, já no versículo 2, no versículo 3, 3, ele começa a devastar a igreja, e entrando, invadindo, tirando a privacidade das pessoas, arrastando, quer aquela pessoa fosse cristã ou não, bastasse que alguém fizesse alguma denúncia, que não gostasse daquele vizinho, e ele ia lá e pronto, né? Então essa era a situação. Então versículo 4, ficaram dispersos, né? Nesse momento que eles ficaram dispersos, não no sentido de estar disperso, com o coração longe, esquecido, não, disperso no sentido de sair de Jerusalém e cumprir a ordenança de Deus, que era pregar a palavra por onde quer que fosse, né? E Filipe vai para essa cidade chamada Samaria, e aí tem um ponto importante, porque havia muita rejeição do povo judeu sobre este povo, né? Muita rivalidade, e é justamente nesse lugar que Deus vai começar a agir. E fazendo uma comparação entre Estevão e Filipe, qual era o propósito de matar Estevão? Vamos acabar com esse homem, porque essa pessoa está com muito poder, fazendo muitos milagres, matando ele, acabou. Só que os dons espirituais não é da pessoa, é algo dado por Deus, amém? Então, morreu Estevão, Deus levanta outro, e tem levantado até hoje. Você pode dar glórias ao Senhor? Aleluia! Então nós podemos ver quantas riquezas nós temos aqui, né? Então, o versículo 6, eu vou falar hoje à noite, que havia uma outra pessoa, que no momento de uma crise da fé, onde as pessoas já não acreditam mais, não estavam acreditando mais nos líderes, começa a surgir outras seitas, né? E aí se levanta um outro homem, né, que é Simão, e que ele começa a dizer que ele é o grande poder, e as pessoas começam a admirar. Então Deus vai usar Filipe para desbancar essa pessoa, e realizando milagres, poder. Então observa, até então Filipe só estava ali, né, como se fosse um isso aí, né, de Estevão. Mas na morte de Estevão, Deus levanta Filipe. E é bom lembrar que esse Filipe não é o Filipe apóstolo, porque se os apóstolos ficaram na cidade e Filipe saiu, né? Então o outro Filipe, isso é comum que se faça essa confusão mesmo. Esse Filipe aqui é o evangelista, né? E aí, o que acontece? Além de milagres, além de curas, pessoas são libertas, e aí finaliza dizendo: houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, só existe uma alegria na igreja quando Deus começa a agir. E Deus só pode agir quando você permite que Ele atue na sua vida. Então, quando você pega esse cenário, o que você começa a entender? Que às vezes dizemos assim, ficar pior do que está é o quê? Impossível, né? Mas, quando vemos que não é impossível piorar aquilo, né? Quando vemos que não é impossível piorar o que já está ruim, nós temos uma outra frase: eu era feliz
e não sabia, né? Então, vamos entender agora. Os apóstolos tinham passado por momentos ruins após a morte de Jesus. Então, naturalmente, pode ter pensado, ficar pior do que isso é impossível. Porque, olha só, eles estavam desanimados, eles estavam com medo, eles estavam com, assim, vergonha, né? Porque quando perguntaram para Pedro se ele é um dos discípulos, ele falou, de maneira nenhuma, não conheço, né? Porque a morte de cruz era uma grande vergonha para a cultura judaica. Eles estavam incrédulos, ao ponto de que, sem perguntar nada, Jesus chega, quando eles estavam trancados, amedrontados, e fala para ele assim, coloca a mão aqui, bota o dedo aqui na minha mão, vê se não está furado, sou eu mesmo. Porque houve um baque, houve um choque, e depois de tudo, mesmo Jesus apresentando tudo isso para ele, eles ainda estavam querendo abandonar tudo. Eu quis descrever aqui para você, que às vezes nós passamos por momentos assim, quando estamos vivendo um momento tão ruim da nossa vida, nós temos esse sentimento, e eles, depois de ter esse encontro com Cristo, está lá no Evangelho de João 21, versículo 3, eles quiseram desistir, né? De que maneira eu entendo isso? Porque eles tentaram voltar para a sua profissão. Pedro vai dizer assim, ó, vou pescar, e os discípulos, vou com você também, o que vamos fazer agora da nossa vida? O mestre morreu, qual é o caminho, por onde seguir, né? Então ele vai dizer, vou pescar, e eles foram. Mas observe só, diz o texto que naquela noite eles não pegaram nada. Então, a questão espiritual, ao qual eles tinham se dedicado, na cabeça deles naquele momento, estava dando errado, e eles tentam voltar para a sua profissão, e não funciona. E o que estava ruim ainda iria ficar pior naquela noite para eles. Eles agora estavam cansados, eles agora estavam com fome, e o que fazer? No versículo 5 do Evangelho de João 21, Jesus vai dar uma solução para eles. Primeira maneira, querido, que Deus tem como para questionar esses momentos de crise, não é dar uma solução, mas sempre fazer uma pergunta para que você possa encontrar esta solução, né? Deus colocou essa solução dentro de nós, que é a sua palavra. Ele vai dizer assim, ó, filhos, você tem algo para comer? Não, responderam eles. Então nós podemos ver aqui, que numa situação como essa, só existe uma maneira para vencer essa situação, e aí que está no versículo 6, Jesus vai dizer para ele, lance as redes. O que é lançar a rede? Colocar em prática a sua palavra. Amém? Você tem colocado em prática a sua palavra? Você tem exercitado nesses momentos que todos nós atravessamos? O que nós podemos observar, querido, que enquanto as trevas aquecem a fogueira, a fornalha, para amedrontar os cristãos, nesse mesmo capítulo, no versículo 9, Jesus não tinha ali um isqueiro, não tinha ali um combustível, mas diz que ele acende uma fogueira, e já tinha ali alguns peixinhos. Ele nem precisou lançar a rede, ele nem precisou dos apóstolos, ele pediu que trouxesse mais alguns peixes, para que eles pudessem ali compartilhar, mas Jesus não precisava nem disso. Então nós podemos observar justamente isso. Enquanto as trevas estão acendendo essa fornalha para matar os cristãos, Jesus está acendendo uma fogueira para aquecer os nossos corações e alimentar o seu povo. Você pode dar glórias ao Senhor por isso?
Então, quando você não vê nada, quando você não tem solução, quando você não sabe o que encontrar, lembre-se disso, você tem essa palavra. Se você ouvir, se você praticar, você vai conseguir vencê-la. E quando eu trago essa situação, eu acabo lembrando do livro de Salmo 23, que Davi vai fazendo essa comparação, né? A hora nós estamos em pastos verdejantes, ora nós estamos em um vale da sombra da morte. Então, os discípulos passaram por isso, um momento de auge, um momento de êxtase, um momento de serem reconhecidos, um momento das pessoas procurarem, de se tornarem famosos, porque Jesus se tornou muito famoso naquela época, né? Agora estavam pelo vale da sombra da morte, atravessando aqueles momentos mais difíceis. Mas quer você esteja num vale, nos pastos verdejantes, ou nos vales da sombra da morte, o Senhor sempre estará conosco. Sempre, irmãos, sempre. Versículo 1. Vai dizer: Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Mas antes mesmo, no capítulo 7, no versículo 58, quando aquele povo matou Estevão, eles fizeram algo que é simbólico, né? Mas também é uma prestação de conta. Quando alguém contrata um matador de aluguel, isso existe, você sabia que isso existe? E aquela pessoa geralmente pede a prova. Hoje, geralmente, é vídeo, né? Ou então, tem outras formas que eu não vou falar aqui, mas era comum que a pessoa pedisse algo como prova de que aquela pessoa tinha sido assim executada. Então, aquele momento de que o manto de Estevão foi lançado aos pés de Saulo, era uma prova daquela pessoa que tinha contratado aquele serviço. Então, nós vamos observar agora, a partir do versículo 1, que Saulo consentia a morte de Estevão. E aí, novamente, nós vamos lembrar que este momento da morte tem a ver com uma parábola que Jesus disse no Evangelho de João 12, capítulo 24, que ele vai dizer: se um grão de trigo não cair da terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Então, observe só, querido, o momento que Estevão estava realizando grandes milagres, o momento que ele estava fazendo sinais e prodígios, aonde ele estava? Em Jerusalém. Estava entre o crente, realizando milagres dentro da sua própria igreja. Mas esse era o propósito de Cristo? Não. O propósito de Cristo é que essa igreja saísse da sua parentela, saísse do seu povo, dizendo: olha só, eu não sou um Deus exclusivo dos judeus, eu vim para todos. Essa é uma aplicação que nós também precisamos trazer para a nossa vida o dia inteiro. Essa cultura ainda é muito forte nos nossos dias atuais. Nós estamos à procura de um milagre, de uma cura, de uma transformação, de uma mudança na vida financeira, de uma situação econômica melhor. E às vezes nós viemos na igreja com esse propósito. Chegamos aqui simplesmente para que as nossas necessidades sejam supridas, amém? E as necessidades do povo aqui estavam sendo supridas. A parte de Deus ele estava fazendo, mas a parte do povo, não. Pense sobre isso. Se Deus tem feito a sua parte na sua vida, não é hora de você começar a fazer a sua parte agora daquilo que Deus tem orientado para cada um de nós? Pregar essa palavra, querido, levar esperança, trazer salvação.
Observe, querido, enquanto Estevão estava aqui nesse momento, havia sinais, havia cura, mas o maior milagre que foi produzido na vida através do Estevão foi após a sua morte, aonde não somente o grupo dos judeus, mas em Samaria e em todos os lugares, a palavra começou a chegar, as pessoas começaram a ser transformadas, os cegos passaram a ver, não somente dentro do povo, o povoado onde Jesus andou, em outros lugares que Jesus não pôde ir a todos. Será que esse não tem sido o nosso objetivo? De pregar essa palavra? Estamos fazendo isso? Estamos convidando as pessoas para assistir os cultos? Estamos nos colocando e dizendo, olha, conforme o pastor João aqui falou, se colocando, eu posso orar pela sua vida? Estamos fazendo um convite, não tem um lugar melhor, para mim um dos melhores dias para você convidar alguém para vir aos nossos cultos, é essa quinta-feira, né? Aonde não tem esse culto aqui, que é um monólogo, onde você só ouve, mas onde a pessoa pode participar, um grupo menor, será que estamos fazendo isso? Versículo 4, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então nós podemos ver aqui, querido, que uma cura, uma oração respondida, é dom ou não é dom de Deus? O que você acha? Quando você não usa a medicina, ou até quando que até através da própria medicina, né, o ensinar, o conhecer o corpo humano, querido, eu vejo que esses profissionais são especificamente separados por Deus, não é? Não vejo simplesmente como uma profissão, eu vejo como um chamado mesmo. Nós sabemos que existem exceções dentro de qualquer área, né? Mas uma oração respondida, né, uma cura, é um dom de Deus. Porém, infelizmente, essas necessidades, ela nos faz esquecer, né? As nossas necessidades nos faz esquecer rapidamente o que Deus atuou, o que Deus operou, porque as necessidades que vêm, né, estão sempre empurrando para você dizer, faça alguma coisa, ou não está acontecendo nada. Então, o que Estevão fez aqui foi maravilhoso, supriu uma necessidade, mas Deus queria mais. Deus queria que houvesse salvação, mas através da morte de Estevão, eles começaram a aceitar o Senhor, e nós podemos ver, querido, que a maior conquista de um cristão não é uma oração respondida, não é uma intercessão que Deus te ouviu, conforme o pastor Vladimir falou aqui na penúltima vez, no sábado, domingo retrasado, né? Foi quando ele teve um encontro com Cristo, né? Então, veja, quando você tem um encontro com Cristo, querido, essa experiência nunca mais você esquece, porque você teve um encontro com o autor e consumador da sua fé. Nesse mesmo capítulo, a segunda parte do versículo A, né, do versículo 1, a parte B, né, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Então, eles agora vão experimentar algo que até então eles não tinham visto, que até então eles não sabiam como se proteger daquilo, né? Então, qual o ponto aqui importante que nós podemos trazer de aplicação para a nossa vida? Aí a gente precisa ter uma visão de sociólogo, né? É aquele que vai estudando os movimentos, independente de crédulo ou não, dos seus valores ou não, ele só relata o que vem acontecendo. Então,
Veja, é só você ver a história. Nós estamos vendo aqui, antes da perseguição aqui da igreja, a morte dos primogênitos que aconteceu, né? Mas a morte dos primogênitos era para que impedisse que o Jesus Cristo viesse, mas isso não deu certo. Jesus veio mesmo assim. E aí Satanás vai tentar, né, esse sistema maligno desse mundo vai criar uma outra situação, e nunca vai desistir. E aí vem a perseguição dos cristãos. Mas antes disso, veio um esfriamento também, que mais de 400 anos, devido ao pecado, o povo ficou ali, sem nenhuma resposta de Deus. E hoje, nós vemos em vários lugares, o sistema mundial, o sistema de governo, querendo impedir a igreja de prosseguir. Então, o que nós podemos observar, querido? O que eu posso trazer como um relato para os nossos dias aqui atuais, que não estou dizendo que isso ainda não acontece em vários países, mas o último ataque que eu tenho visto como já tem acontecido, né, é o esfriamento da igreja. Enquanto você está de olho, porque estão matando crianças, observando, porque igrejas estão sendo fechadas, esse não vai ser o último ataque do diabo. Não quer dizer que não vai acontecer, mas o último já está acontecendo. Em vários países, na Ásia, na Europa, principalmente na Europa, onde a igreja foi muito forte, hoje quase não se vê mais templos. Em vários lugares, aqui na América, as igrejas ensinam tudo, menos a palavra de Deus, ou uma palavra misturada, ou seja, a verdade distorcida. Esse é o ponto que nós precisamos estar atento. Por isso, aqui há o nosso compromisso de pregar a palavra, de não permitir, né, que o pecado seja oficializado dentro da igreja. Não tem problema. Se isso é uma forma de amor, está tudo tranquilo. Não está. Não há luz, não há comunhão entre o sano e o profano, irmãos. Não há comunhão entre luz e trevas. Não sou eu que estou dizendo, mas eu acredito nisso mesmo. Quando nós, queridos, nos separamos, quando nós temos esse comportamento como Daniel, como Paulo, como os apóstolos, mesmo em toda a pressão eles permaneceram, a nossa fé vai sendo renovada cada dia mais. Aleluia! Você agora passa a ter o seu testemunho, não é o testemunho de Paulo, não é o testemunho de Pedro. Que bom esses testemunhos, mas eles não são úteis se não houver uma experiência de vida sua, porque Deus não é um Deus só de passado, Deus também é um Deus presente. E aí? Como que você está escrevendo a sua história? Deus continua atuando? Deus responde a sua oração? Você já experimentou a presença de Deus? Você já permitiu esse alto desafio de ir para falar do amor de Jesus Cristo? O que você recebe é tão bom ao ponto de você querer compartilhar. Se nós compartilhamos tantas coisas legais que vemos na internet, porque é boa, você gostou, aquilo te trouxe alguma informação, será que você compartilha também os cultos da sua igreja? Você compartilha o que é pregado aqui dentro da sua própria família? Então vamos ver agora o Saulo que consentia para agora um Saulo que passa a ser o executor. Versículo 3, por sua vez devastou a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançava na prisão.
Naqueles tempos, os apóstolos ficaram trancados, né? Cheios de medo após a morte de Jesus. Mas agora, já no versículo 1, na última parte, diz que eles permaneceram, eles continuaram ali. Todos foram dispersos, exceto o apóstolo. Então veja, querido, esses ataques, eles não vão deixar de existir. O nosso corpo é atacado o tempo inteiro, com vírus, com bactérias, mas se a sua imunidade está boa, o que acontece? Você fica bem. Vou fazer uma pergunta que ontem eu estava pesquisando. Se você pega a chuva, fica gripado ou não? É verdade ou é mito? E aí? Se você corre na chuva, você fica resfriado, verdade ou mito? Fica ou não? O que você acha? Mas é aqueles que já correram na chuva e ficaram resfriados. O que você diz para aquela pessoa? A sua imunidade está baixa. Mas nós nunca queremos admitir, né, as nossas limitações. Então o que nós dizemos? Foi a chuva. A chuva. Aí eu fiquei imaginando, falei, caramba, né, que pensamento nós temos, né? Se fosse a chuva, as plantas eram para estar resfriadas, os cachorros de rua, os mendigos, estão lá, na chuva lá pedindo, estou com fome. Esse dia quase que eu fiz um cartaz, eu botei também, eu também. Estão lá pedindo, fazendo a parte dele. Então o que nós podemos observar, querido? Que esses ataques não vão deixar de existir contra a igreja. E esse esfriamento tem acontecido. Eu faço reuniões com vários pastores da nossa igreja, regional, em todo o Brasil, e eles dizem a mesma coisa. Olha, depois de da pandemia para cá, o número das minhas reuniões já não tem a mesma pessoa, o mesmo grupo. Era 80, agora só tem 8, era 50, agora só tem 20. O que aconteceu? O esfriamento. O esfriamento tem acontecido em muitos lugares. E nós também não estamos isentos disso. Quantas pessoas que você pode contactar, que você pode fazer uma visita pelo WhatsApp, que você pode fazer uma videochamada, sabe? Você acha que Deus te deu inteligência? Você acha que você é uma pessoa sábia? Então, você não precisa de ficar colando mensagenzinha, escreve você mesmo. É diferente, irmãos. É diferente quando você escreve, é algo muito pessoal. Sabe? Então existe hoje várias coisas que você pode fazer para ajudar aqueles que estão fracos na fé, ajudar aqueles que estão passando algumas situações igual esses discípulos passaram. Jesus não chegou ali para eles e falou assim: olha, seus incrédulos, seus incompetentes. Jesus chega e diz para eles, sabe o quê? Paz esteja convosco. Enquanto eles estavam em trevas, Jesus traz a luz. Jesus, quando vai na praia, não diz: não acredito que eu morri à toa, não acredito que eu fui em vão. Não, Jesus acende uma fogueira e está ali, mas só a presença dele já foi o suficiente para entender a mensagem do Mestre. Às vezes, querido, você não vai precisar dizer nada, nem um versículo, mas só uma visita. A irmã Ana, acho que está dando lá aula hoje, né? Mas eu tenho acompanhado o grupo de visita que nós estamos fazendo aqui, através desse excelente trabalho, aonde está pegando os profissionais que ela está formando, membros da igreja, né? E estão indo de casa em casa. Você só entende a importância de uma visita
quando você está hospitalizado ou enfermo em casa e ninguém te procura. Às vezes é injusto a cobrança, porque como que eu vou saber se você não passar a mensagem, não é? Mas há momentos que também são falhas nossos. Mas eu sempre trago uma pergunta quando a pessoa entra nesse questionamento. Não acredito que ninguém me visitou. Eu sempre trago essa pergunta dizendo, olha, você tem razão, a sua queixa, nós erramos, mas quantas visitas você também já fez? Entende, querido? Nós sempre jogamos culpa na chuva, mas não admitimos que existem coisas na nossa vida que precisa levantar essa imunidade. Eu sei que não existe, tá? Mas é imunidade espiritual. Esses homens agora, que corriam o risco de serem mortos, os apóstolos que eu estou me referindo, eles permaneceram. E aí o livro de Mateus explica isso, né? Na parábola do semeador, que a raiz da sua fé não estava mais sobre o caminho, a raiz que não poderia penetrar numa terra dura, a raiz da sua fé não estava mais sobre as rochas, ao qual as suas raízes estavam superficiais, não estava entre os espinhos que poderiam ser assim sufocada. A raiz da fé desses apóstolos agora estava sobre a boa terra. E diz a palavra de Deus, quando essa raiz está sobre a boa terra, ela produz frutos do Espírito Santo, frutos agradáveis ao Senhor Jesus. Um cristão que tem as suas raízes bem firmado na palavra de Deus, que é ensinável, que é uma pessoa que permite ser discipulado, que tem compromisso com a casa de Deus, que presta conta, que justifica as suas atitudes, que fala dos seus problemas e que pede oração. Essas pessoas, querido, vão produzir frutos que agrade o Senhor. E aí? Quando a situação fica difícil, o que você faz? Neste caso aqui era propósito de Deus que eles dispersassem. Mas e aqueles que se dispersam da sua fé? O propósito do Senhor é que você possa permanecer. Se você tem permanecido, você pode dizer pelo menos amém, pastor? No versículo 2, homens piedosos, dispostos a dar a Estevão um sepultamento apropriado. E o sepultamento aqui, ele ocorre no mesmo dia, pela cultura judaica, numa situação em que a pessoa era apedrejado, não poderia ser enterrado no outro dia, não poderia ter todo aquele preparativo para que não contaminasse a terra. Essa era a cultura que eles tinham, né? E em contrapartida, o livro judaico continha na lei oral e moral as suas tradições, dizendo que numa situação em que a pessoa era executado, né, no caso ali a sentença era apedrejar, essa pessoa não, os entes queridos não poderiam lamentar, porque chorar, e eles não choravam um dia, 2 dias, tinha um período grande para isso, tá? Porque era como se eles estivessem dizendo, eu estou contra a decisão que vocês tomaram. Então o que nós podemos ver aqui, querido, o inimigo imaginava que sua morte fosse uma desonra. Agora eles vão ficar com vergonha, agora eles vão ficar que nem os apóstolos da primeira vez, presos, vão ficar quietos. Mas não, querido, a igreja estava preparando um sepultamento digno para aquele homem de Deus.
Então nós podemos ver, querido, que precisamos entre nós pessoas piedosas, pessoas que se coloquem no lugar do outro, pessoas que têm esse sentimento, não dizer fulano está doente assim porque está em pecado, mas quando você está doente é o inimigo? Já observou como é que para o outro justiça, mas para nós misericórdia, para o outro condenação, para nós uma sentença que seja liberada no amor de Deus. Essa piedade de ver uma pessoa na rua e chorar por aquele sentimento, de você poder se colocar para que a sua vida não seja simplesmente em prol de milagres, de cura para a sua vida, mas algo mais. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar essa pessoa? Quantas coisas, querido, nós ainda vamos realizar nesse bairro, quantas coisas você vai realizar através da sua vida, no lugar onde você mora, no seu trabalho, porque você tem a graça e a presença de Deus, porque é uma obrigação nossa, poder prestar esse serviço de compaixão e de piedade. Uma das coisas que eu sonho aqui para a nossa igreja, que possam existir profissionais, que possam nos ajudar a preparar os jovens para o mercado de trabalho, a ensinar os caminhos, a capacitá-los melhor, mas também há outras necessidades, a necessidade dos idosos, a necessidade daqueles que vão perdendo seus parentes, filhos. Eu, quarta-feira, estava em Guapiaçu, Guapimirim, né? Tinha descido a Serra de Teresópolis, estava em Guapimirim, estava conversando com uma senhora, 80 anos. Eu gosto muito de conversar com essas pessoas, idosas, que ficam ali na rua, e perguntei para ela: o que você está fazendo aqui, vó? Estou esperando ganhar algum dinheirinho para eu almoçar. Eu falei: mas você mora onde? Ela falou: moro no Paraíso. É uma cidade, já é um bom sinal, não é verdade? Mas o que tem lá no Paraíso? Meu filho, só tem uma rua e muita plantação. O que tem lá onde você mora? Tem empim, tem batata, mas o que, vó? Aí foi falando, tem inhame, eu arranco cada raiz de empim assim. Falei: vó, se tem tudo isso, para que você quer dinheiro? Aí ela, com aquela boca sem dente, dá aquele sorriso, feliz da vida. Meu filho, mas preciso de dinheirinho para comprar arroz. Você acha que eu planto arroz? É verdade. E aí, no término ali, eu tirei ali um dinheiro que eu tinha em mãos e dei para ela, né? E ela ficou ali sentadinha. 3 horas eu vou embora, né? Sem ninguém. Aí eu me coloco no lugar, né, dessa senhora. Imagina se tivesse uma igreja, igual nós estamos fazendo aqui, ajudando os idosos, né? Capacitando, inserindo essa pessoa novamente dentro da própria sociedade. Quantas coisas, querido, nós podemos fazer. Talvez você diga: pastor, não tem paciência para nada disso. Mas você tem um carro, não tem? Sabe aquele carro que Deus te deu, que você falou: Senhor, esse carro é para te servir, e ainda pediu o pastor para consagrar, mas serve só você, não serve a mais ninguém? Você tem desculpa eu falar isso, às vezes a cara de pau de passar por um irmão que está indo na chuva, e você não dá uma carona para não sujar o seu carro. Isso é inconcebível para mim. Eu nunca presenciei uma situação dessa aqui, mas se eu presenciar, eu chamo. Tudo que você tem, querido,
todos os seus bens. E eu tenho testemunhas aqui, que eu tenho observado que as pessoas mais prósperas aqui nessa igreja são as pessoas mais doadoras. Eu estava conversando com uma irmã esses dias sobre isso. Ela falou: pastor, eu dou tudo. Eu não sei mais o que fazer. As coisas que eu ganho, que eu tenho lá em casa, eu estou sempre doando, ajudando para um, ajudando para outro, e não acaba. Eu falei: mas é assim mesmo. Porque isso é bíblico. Quanto mais você tem um coração doador, Deus sabe que pode confiar em você. Esse eu posso colocar nas mãos das bênçãos, porque não será somente para Ele, mas vai compartilhar com outros. Aleluia! Deus colocou a bênção na mão certa agora de um outro diácono. E observe isso. Apóstolo, pastor, diácono, obreiro, são só funções dentro da igreja que não limita ou incapacita de Deus agir. Se você observar, você vai ver que os diáconos aqui estavam exercendo funções maiores aqui do que os próprios apóstolos. É uma questão simplesmente de hierarquia, da organização da igreja. Nada que fazemos aqui, tendo um cargo ou não, vai diminuir a sua função na igreja. Mas o que diminui, querido, a nossa função no reino de Deus, é quando permitimos esse esfriamento. Hoje eu não vou não, está chovendo. Hoje eu não estou a fim de conversar com ninguém. Hoje eu estou mal. Será que isso já não é um sintoma desse esfriamento da sua fé? Mas olha a diferença. E eu só aprendi com duas pessoas. Uma pessoa idosa, que ele dizia assim: a minha oferta, eu não dou qualquer oferta não, pastor. Eu estava pensando que ele estava falando de valores financeiros. Mas ele disse, na época não tinha Pix, né? Era dinheiro mesmo, colocava nas salvas. Ele falou assim: eu não pego uma nota velha não. Eu achei isso lindo. Eu pego a nota mais nova, a que tiver mais limpinha, para botar no envelope. Você acha, querido, que Deus estava se importando se a nota era nova ou era velha? O que você acha? Você vai dizer: não, era com valor. Não era com valor também não. Mas a maneira com que esse ofertante ofertava na casa do Senhor. Ele dava com alegria. Uma outra pessoa me disse assim: Emilson, todas as vezes, 2 dias antes, eu já arrumo meu terno, já passo a minha camisa, já separo a minha gravata, já separa a minha meia. E ele falou: até a cueca, está tudo separadinho lá. O cinto, o lenço, porque eu já me preparo na sexta-feira e às vezes no sábado, pela manhã, que domingo eu vou para a casa do Senhor. Sabe aquela expectativa de uma criança que vai para um passeio e diz assim: olha, falta quantos dias? Quem aqui já foi criança? Só tem velho aqui? Todos, né? Que pergunta, né, pastor? Mas foi criança e ficou com essa expectativa. Falta quantos dias? Naquela emoção, naquela empolgação. Porque há um desejo. Mas será que esse sintoma que você tem hoje, alguém precisa te acordar? Se tem uma dor de cabeça, você justifica, né?
essa semana, né, o pastor João, foi dito isso lá no presbitério, né? Qual era o nome que eles deram mesmo? Não é desculpa, não, eles deram, o bispo Tito deu um outro nome. Então, assim, será que não é uma justificativa, mas que na verdade é um sinal daquilo que está no seu coração? Se o culto começa às 9, por que eu não posso chegar às 10? É menos uma hora que eu estou lá. E por que eu não posso sair 10h30? E por que eu não posso ficar olhando no zap? Observe esse esfriamento, querido. O poder e a autoridade não é dom humano. Esse poder e essa autoridade que estava sobre Estevão, agora Deus vai transferir para uma outra pessoa. E não ficou preso só a Filipe. Esse dom, esses milagres, essas revelações, essa paixão, essa dedicação pelo reino, continua até hoje. Tem uma igreja, que não é da Nova Vida, ela faz um trabalho muito interessante, eles chamam de zeladoria, e que eu quero chamar a sua atenção para isso, não é? Hoje em dia, para que você possa manter um templo como esse, e o custo de um funcionário é muito alto, tanto é que nós temos pessoas que trabalham como prestadores de serviço 2 dias no máximo. A demanda não dá para fazer tudo, né? Então, nessa igreja chama de zeladoria, e eu acho interessante isso. Pega os jovens, idosos, criança, tenha lá a escala. Quando termina o culto, antes de chegar ao segundo culto, essas cadeiras aqui para arrumar dá um trabalho, irmão, você não tem noção. Fica tudo arrumadinho, vem o outro lá, pega a vassoura, já arruma, né? No culto à noite, no nosso caso aqui só vai abrir a terça-feira, o que às vezes acontece? Às vezes o que fica por último vai no banheiro, não sei se isso acontece na sua casa, e não dá descarga. Já aconteceu isso? Deixa eu olhar aqui para o rosto de você, já aconteceu isso? O número 1, o número 2, o 2 é o pior. O 1 a pessoa ainda foi eu, mas o 2 ninguém fala. Como é que você fica? Aleluia, glória a Deus, maravilha. Você fica indignado. Agora imagine se isso ficar 2 dias, olha lá. Misericórdia, tem que chamar os intercessores. Às vezes acontece isso aqui, querido. Na terça-feira, quando a gente chega, tem o número 1, número 2, 3. Você já imaginou se tivesse essas pessoas com essa piedade, com essa compaixão, com esse aquecer, né? E dizendo, a obra é nossa. O pastor é o responsável, coordena, junto com toda a equipe, os demais pastores, diáconos, mas a minha parte, eu estou fazendo? Não é sair fazendo, porque às vezes a gente quer ajudar e até complica, mas se informar, pegar os líderes, o que eu posso fazer para se ajudar? E essas pessoas vão te ajudando. Eu não gosto de fazer isso não, mas vou pedir para você fazer algo agora. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, fica a dica, vê se você entendeu. Versículo 4 ao versículo 8. Deixa eu ver se eu pulei algum versículo aqui. Versículo 4 ao versículo 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, né? Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu
deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, nós podemos observar que esses dois pontos são extremamente importantes, querido. Você ouvir e ver. É importante que você ouça a palavra, mas é importante também que você veja os sinais na sua vida. Alguns talvez não estejam acontecendo, mas quantas coisas Deus já fez de janeiro até agora, no mês de abril, na sua vida. Como seria importante você registrar, porque essas coisas mantêm a nossa fé acesa, essas coisas nos ajudam. A minha esposa estava contando assim, a gente compartilha muitos testemunhos, ela estava dizendo assim, Emilson, eu estava conversando com as meninas, nós estávamos lá fazendo o currículo, o material para entregar nas salas, acabou a folha. E eu falei assim, meu Deus, Senhor, como é que vai ser? Não temos mais, não tem de onde tirar dinheiro, o que vamos fazer? 20 minutos depois, chega uma pessoa lá, Cristiano. Aí ela disse, oi, olha só, as minhas netas ou filhas, né, nós compramos esse material e a escola não precisou usar tudo, e tem essa resma de folha aqui. Ó. Era só uma resma de folha, irmão, mas o importante não era uma resma de folha, é que Deus ouviu o clamor da minha esposa. Será que Deus não escuta o seu também? Escuta, mas só que às vezes nós ignoramos muito isso, não percebemos. É importante que você ouça a oração que você faz. As minhas orações são muito estranhas, irmãos, confesso para você, porque eu não me ajoelho não, eu não entro no quarto, fico ali horas. A minha oração é na rua, andando de bicicleta, caminhando, eu estou dirigindo, e às vezes eu começo a pensar em algumas coisas aqui para a igreja, para a minha casa, e muitas coisas já aconteceram sem eu pedir, eu agora já faço assim, Senhor, eu só estou pensando. É verdade. E uma das coisas que eu tenho pedido para a nossa igreja, não é que a igreja possa pagar as contas, porque assim como Jesus não precisou de ninguém para acender uma fogueira, Deus não precisa de nós para manter a sua casa. Mas o que eu tenho pedido é que Ele possa realizar grandes milagres financeiros, de saúde, de relacionamento, para que você possa ver e testemunhar o que Ele está fazendo na sua vida. Porque uma igreja pode não ter dinheiro, querido, mas se tiver testemunhos, é uma igreja cheia da presença do Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. E diz aqui o texto, quando a multidão ouviu e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele fazia. Observe isso. Havia uma outra pessoa, que eu vou estar falando hoje à noite, que fazia milagres também maravilhosos, mas enganava o povo. Hoje em dia não tem sido diferente. Existem muitos lugares que tem o nome da igreja, mas tem tudo, menos a presença de Deus. Mas quando o povo descobre o que Deus está fazendo, e os sinais que vêm dos céus, o povo vai sendo atraído para aquele lugar, porque aonde há a presença de Deus, aqueles que têm fome e sede, são atraídos para esse local. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos,
não quer dizer que todas as vezes que as pessoas são libertas, precisam gritar, né? Há muitas situações em que demônios saem de uma maneira sorrateira, caladinho. E aqui na igreja, se fizer bagunça, a gente manda ficar calado, porque a única voz que tem que falar aqui é a voz do Senhor. Amém? E muitos paralíticos. Então, se existiam muitos paralíticos, qual a doença que traz a paralisia? Me ajuda aí, tem alguém aí da área de saúde aí? Qual a doença que traz paralisia? Poliomielite? É isso, poliomielite. Isso. Nome difícil, né? Imagina um lugar que não tinha saúde, saneamento, clima quente. Essa era uma doença, uma das. E mesmo assim, muitos paralíticos eram curados. A ciência, querido, ela não tem a resposta e a solução para todas as doenças, não tem. Muitas delas é para aliviar a dor, mas não tem uma cura. Mas quando um cristão, querido, que estava paralisado na sua vida, e se torna um cristão, ele passa agora a andar de uma maneira diferente. O cristianismo é para fazer com que você ande, é para fazer com que você se mova, é para fazer com que você se torne independente e tenha autonomia, que são duas coisas diferentes. E junto ao texto vai dizer assim: paralíticos e mancos foram curados. No meu caso, de uma pessoa leiga, eu acho esse milagre mais forte no meu olhar do que de um paralítico. Uma pessoa manca é que tem algum problema na coluna ou uma perna menor. Você imagina uma pessoa que tem uma perna menor e ele começa a sentir que aquela perna vai crescendo, 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 e ele agora passa a andar normal. Assim houve grande alegria naquela cidade. A alegria está na cura do corpo e na libertação da alma. Que você nessa manhã possa receber a alegria do Senhor. Vamos estar de pé? Pai, nesse momento, eu quero orar pelos nossos irmãos. Porque eu também me coloco numa situação como essa. Nós só queremos estar nos vales verdejantes, como diz o livro de Salmo, capítulo 23. Mas quando nos sentimos mergulhados nesses vales da sombra da morte, nos sentimos impedidos, e os nossos pensamentos nos faz crer que Deus está impedido de agir, mas isso não é verdade. Quer nos vales verdejantes, ou quer nesses vales da sombra da morte, o salmista diz: o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja que deixou um legado, um testemunho maravilhoso para nós. Mas que o Senhor não está preso no passado.
Se essas igrejas passaram, se essa igreja passou por todas essas fases e venceram, a última fase da tua igreja, que é o esfriamento de quase todos, eu espero e desejo que todos consigam vencer isso. Portanto, eu te peço nesta hora, Espírito Santo, vai com a tua graça, vai removendo o inconformismo, a religiosidade, a aceitação das coisas ruins como sendo natural e não é. Vai tirando do nosso coração todo pecado que já ficou oficializado, dizendo isso é normal, isso faz parte da vida. Não é. Mas se você ver e você ouvir e você experimentar a graça de Deus, e é esse o propósito quando nós pregamos, haverá grande alegria no seu coração. Obrigado, Senhor, que esta alegria possa te acompanhar, que essa presença possa estar com você todos os dias e fortalecer você cada dia mais. Pai, eu entrego e te agradeço por o Senhor estar aqui conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Jesus, você pode cantar. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Jesus veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada
glorioso nome. Muito obrigada por essa palavra tão viva e que ela possa ser vivificada todos os dias nos nossos corações. Nós te amamos e declaramos